Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estudo. E para que nós possamos nos harmonizar para o estudo, eu gostaria de ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra do nosso irmão Emmanuel. Capítulo 98. Capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50.
O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso um símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Inspirados nessa tão bela mensagem, eu gostaria de convidá-los a todos para que possam nos acompanhar numa prece, para nós podermos então iniciarmos a nossa reunião. Senhor Deus Pai misericordioso e bom, aqui nos recolhemos, Senhor, em Teu nome, rogando as Tuas bênçãos, rogando a Jesus, o divino guia de toda a humanidade, que possa nos amparar, nos abençoar, nos inspirar nesses instantes. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua luz, clareando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações ansiosos. Que a Sua luz possa nos envolver, nos trazendo a paz que tanto necessitamos. Abençoa o nosso lar, os nossos lares, o ambiente onde nós nos encontramos. Mas te pedimos sempre mais, Senhor, que toda essa luz que nos envolve, oriunda de Ti naturalmente, possa daqui se irradiar, amparando os necessitados de toda ordem, aqueles que nós sabemos passarem pela provação, pela dificuldade, amigos, familiares, aqueles que nós sabemos, Senhor, necessitam dessa Tua luz, que eles todos possam Te sentir como nós Te sentimos também nesse instante. E assim, Senhor, nós também temos que Te agradecer. Somos gratos por tudo, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou, por esse teto que nos abriga, por nossas famílias, por tudo Te rendemos graças, Senhor. Somos gratos até pelas dificuldades, pelas provas que enfrentamos, porque temos a certeza da necessidade de todas elas para o nosso crescimento. Por isso também Te agradecemos, Senhor, pelos momentos difíceis, pelas dificuldades. E assim, primeiramente em Teu nome, divino amigo, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, que nós possamos dar por iniciado o nosso modesto estudo da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, mais uma vez, eu gostaria de desejar a todos uma excelente noite e sintam-se todos abraçados afetuosamente. E para nós iniciarmos esse nosso encontro, como nós sempre o fizemos, aliás, através desses tempos, eu gostaria de lembrar uma passagem dos Evangelhos. É uma passagem que todos nós conhecemos, eu tenho certeza. Essa passagem ela está contida nos 3 evangelhos chamados sinóticos, o Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, mas nós vamos seguir a narrativa do Evangelho de Mateus. Diz que Jesus, ele estaria, certa feita, reunido com seus discípulos, com aqueles que o buscavam, não é isso? Estaria reunido com seu colégio apostólico, quando Pedro faz uma pergunta, no mínimo curiosa.
Pedro teria feito uma pergunta retórica a Jesus, onde ele dizia algo mais ou menos assim: Mestre, até quantas vezes devo perdoar a falta do meu próximo? Até 7 vezes? O que Jesus de pronto lhe teria respondido: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse diálogo é um diálogo conhecido por todos nós. Eu tenho certeza que todos nós já nos deparamos com esse diálogo em subcapítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes nos catecismos católicos, nas reuniões pentecostais. É um tema bastante debatido, fala sobre o perdão, não é isso? Mas será que nós conseguimos compreender verdadeiramente todas as lições que são trazidas nesse diálogo? Sempre fico com algumas dúvidas, por exemplo, qual a origem desses números? Por que Pedro teria perguntado a Jesus se era necessário perdoar até 7 vezes? E o mais curioso foi a resposta de Jesus, que disse que não apenas 7, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. E será que não existe uma outra lição por trás desses números? Ao longo do tempo, já vi diversas interpretações sobre o porquê desses números. Algumas pessoas vão afirmar que o número 7 seria um número especial, porque eu imagino que, por ser o 7, o número de dias que dura uma fase lunar, talvez seja o número de dias que dura a nossa semana nos nossos calendários terrenos, mas as pessoas afirmam que o número 7 é um número especial. Entretanto, não existe misticismo. A mensagem de Jesus, ela é pura e simples. Será que é exatamente isso? Será que exatamente esses números apresentam esse valor conforme nos é apresentado por alguns irmãos? A verdade é que Jesus era judeu. A sua cultura era a cultura do judaísmo, não é isso? E nós encontramos esse número, por exemplo, nas páginas do Antigo Testamento. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, o Torá, a chamada Primeira Aliança, não é isso? Logo no primeiro livro do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, nós vamos encontrar lá a história muito curiosa sobre a origem de tudo que nós conhecemos, dentro naturalmente de uma mitologia. Nós vamos encontrar lá 2 personagens que eu tenho certeza que também nós conhecemos, que eles fazem parte inclusive da nossa cultura popular. Nós vamos encontrar a figura de Caim, que era um agricultor, e seu irmão Abel, que era um pastor. Caim e Abel, eles eram filhos dos primeiros seres humanos dentro dessa mitologia, não é isso? Caim e Abel, eles viviam numa região privilegiada, só que por ciúme, Caim e Abel, que eram filhos de Adão e Eva, por ciúme, Caim mata seu irmão Abel no primeiro fratricídio da história da humanidade, conforme muitos interpretam. Caim mata seu irmão Abel. E lhe aparece Deus, Jeová, como está nas páginas do livro Gênesis. Aparece Deus e expulsa ele daquelas terras. Ele vai sendo expulso dali. E começa um diálogo no mínimo curioso. Caim teria voltado-se para Deus e teria dito: mas Senhor, eu temo que me façam mal. E nós nos perguntamos: quem poderia lhe fazer mal? Porque segundo o mito, da forma como ele nos é narrado, só existiam eles, não é isso? Mas então Jeová o expulsa daquelas terras e ele revela então ter medo de que lhe façam mal. O que Jeová lhe teria respondido, para que ele não temesse, Jeová lhe teria dito que se alguém lhe fizesse mal, ele o vingaria 7 vezes. Quando nós seguimos na leitura desse livro, do livro Gênesis, agora no capítulo 4, versículos 23 e 24, nós vamos encontrar outro personagem chamado Lameque. Lameque, ele era simplesmente o tataraneto de Caim. Ou seja, Caim, quando ele é expulso daquelas terras, ele tem filhos, nós não sabemos exatamente com quem. Ele tem filhos, ele tem netos, ele tem bisnetos, ele tem um tataraneto. E esse tataraneto se chamava Lameque. A narrativa do que eu estou falando está no capítulo 4 do livro Gênesis, versículos 23 ou 24 e 25, eu não tenho certeza. Lá nós temos então a figura de Lameque. Se alguém for pesquisar sobre esse personagem utilizando o Google, por exemplo, eu peço que tomem cuidado, porque no Antigo Testamento tem 2 Lameques.
Tem um Lameque, que é esse personagem do qual nós estamos nos referindo, que ele era tataraneto de Caim, e tem outro Lameque, que é descendente de Sete, inclusive parente de Matusalém. Então nós temos lá a figura de Lameque. Só que Lameque, ele era alguém muito belicoso. Ele era alguém que, sabe essas pessoas que são muito belicosas, que tudo se transforma em brigas, em contendas, em conflitos? São pessoas que particularmente não conseguem encontrar paz em momento nenhum, porque estão sempre dispostas a briga, e Lameque era assim. Diz na narrativa que uma pessoa esbarra em Lameque, Lameque puxa a sua espada e mata essa pessoa. Ele mata essa pessoa simplesmente porque essa pessoa lhe teria esbarrado. Uma outra pessoa então lhe pergunta se ele não temia a vingança dessas pessoas a quem ele faz mal. Se ele não temia a vingança. O que Lameque teria respondido assim, observem a resposta de Lameque. Se 7 vezes seria vingado Caim, eu, Lameque, serei 70 vezes 7. Perceberam? Lameque afirma que se o tataravô dele, Caim, seria vingado 7 vezes, ele seria vingado por Deus 70 vezes 7. Percebemos a origem desses números? Jesus não escolhe esses números aleatoriamente. Jesus não escolhe. Na verdade, Jesus, sendo judeu, era natural que a sua cultura fosse a cultura do judaísmo, e esses números estavam lá. No Antigo Testamento, nós estamos falando de um Deus que vingaria seus queridos, seus prediletos 70 vezes 7. Mas para Jesus, ele fala sobre perdoar 70 vezes 7. É a antítese, é exatamente o contrário. No Antigo Testamento, nós estamos falando do direito de vingar-se, ou da vingança 70 vezes 7. E para Jesus, ele fala sobre a necessidade de perdoarmos 70 vezes 7. Curiosamente, ele não diz que nós devemos perdoar 490 vezes. Ele disse 70 vezes 7, dando uma interpretação de que o perdão ele deve ser incondicional, quantas vezes forem necessárias. Quando nós falamos do perdão, é um capítulo que verdadeiramente nós temos muita dificuldade. Porque perdoar alguém se choca com diversos conflitos que nós criamos. Por exemplo, todos nós temos um ego, não é isso? Uma imagem que nós criamos de nós mesmos e que nós achamos muito mais especial, muito melhor do que verdadeiramente é. Nós nos julgamos muito especiais, muito mais legais do que nós somos, a ponto das pessoas não poderem errar para conosco. Ora, o nosso ego faz nós nos colocarmos num patamar em que as pessoas não podem errar para conosco, muito embora nós erremos para com os outros. A nossa cultura nos ensina, vejam se não é assim, meus irmãos, porque pelo menos comigo é assim que funciona, ou era assim que eu via a mensagem do perdão. Nós temos o perdão como se o perdão fosse uma joia, fosse algo muito precioso, que nós escolhemos para quem nós vamos dar o nosso perdão. Existem pessoas que merecem o nosso perdão e pessoas que não merecem o nosso perdão. Não é assim que nós imaginávamos? Nós imaginamos o nosso perdão como se ele fosse uma joia muito preciosa, que eu não posso desperdiçar ele dando para qualquer pessoa. Eu tenho que escolher a pessoa que o mereça, não é isso? Ah, meus irmãos, nós pervertemos completamente o nosso conceito de perdão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o perdão não é algo que nós damos para alguém, não. Nós não damos o perdão para alguém, não é algo importante para outrem. Ora, meditemos comigo. Vamos imaginar que aqui ao meu lado tem um personagem que me magoou, que me feriu. Eu chego para ele e falo: ô fulano, eu vou te perdoar pelo que você me fez. E ele vai virar para mim e vai dizer: não te pedi nada. Perceberam? O meu perdão não é para ele importante. Inclusive, ele vai responder pelo erro dele com o meu perdão ou não. Eu tendo perdoado ou não, ele vai responder pelo erro dele. O meu perdão não é algo significativo para ele. Ele pode, inclusive, dizer para mim que não me pediu nada e não pediu de fato. Porque o perdão, o nosso perdão, não é algo que nós damos para os outros. O nosso perdão é algo que nós damos para nós mesmos. É um presente que nós damos para nós. Porque quem não perdoa se obriga a ficar andando por aí, carregando um lixo desnecessário. Fica carregando rancor, mágoa, ressentimento. São lixos. Então, quando você é capaz de perdoar outrem, não é algo de presente que você dá para os outros. É um presente que você dá para você mesmo. Para o outro é até indiferente.
Nós devemos admitir a ideia de que nós não somos tão especiais assim. O perdão que eu dou ao outro, na verdade, é um presente que eu dou para mim. Para o outro vai ser até indiferente muitas vezes. Para o outro vai ser até indiferente muitas vezes. O perdão é um presente que eu dou para mim. É um exercício de auto-amor. Mas nós percebemos o quanto nós pervertemos esse conceito? Porque algumas pessoas dizem frases do tipo, eu não perdoo porque eu me amo, porque eu me dou valor, ou até uma frase mais esdrúxula, as pessoas costumam dizer, eu não tenho sangue de barata. O que, como nós já falamos em outras oportunidades, é até uma expressão duplamente errada, não é isso? Ora, meus irmãos, as baratas são artrópodes, apresentam circulação aberta e não têm sangue, elas têm hemolinfa. Então, a pessoa que fala que não tem sangue de barata, ela está cometendo dois grandes erros. O primeiro erro é o erro biológico, baratas não possuem sangue. E o segundo erro é essa ideia de que ao perdoar alguém você está se diminuindo. Meus irmãos, é exatamente o contrário. Só os maiores são capazes de perdoar, só os grandes são capazes de perdoar. Porque são verdadeiramente as pessoas que mostram que se amam de fato. A pessoa que se ama perdoa por valorizar-se, por querer bem a si mesmo. Não necessariamente pelo outro, mas é por si, é exercício de auto-amor. O problema é que o conceito que nós temos de auto-amor é um conceito muito delicado. Não raro a gente chama o nosso egoísmo de auto-amor. Ora, nós tomamos diversas atitudes em nome do nosso auto-amor, que na verdade são atitudes egoísticas, porque existe uma linha muito tênue que separa o auto-amor de verdade, o amar-se de verdade, do ser egoísta. Eu gostaria de citar, por exemplo, um pequeno exemplo para nós refletirmos sobre isso. Vamos imaginar que todos nós desenvolvemos uma atividade profissional juntos. E nós trabalhamos numa fábrica, por exemplo. Um exemplo hipotético qualquer, meditemos. Todos nós trabalhamos numa fábrica de segunda a sexta. Só que, eventualmente, nós teremos que trabalhar nesse sábado. A fábrica precisa de uma grande limpeza. E é um trabalho verdadeiramente árduo. Nós fazemos esse trabalho eventualmente. Esse trabalho não é feito todo sábado, é feito de vez em quando. E nós sabemos que se nós estivermos todos juntos, esse trabalho flui mais depressa. Então nós combinamos estarmos todos presentes no sábado para nós podermos desempenhar essa nossa tarefa. Acontece que na sexta-feira à noite eu recebo um telefonema de um velho amigo dizendo o seguinte, Guilherme, eu tenho uma grande oportunidade para você, vamos para a praia amanhã, pode ser uma oportunidade única na minha vida. Eu não tenho convites de ir à praia com essa facilidade. E eu penso comigo, cara, eu tenho esse direito. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque essa oportunidade pode até não se repetir. Meditemos. Se eu aceito esse convite de ir à praia, deixando os meus colegas irem trabalhar sem a minha presença, essa atitude foi uma atitude de auto-amor? Porque eu mereço estar na praia, porque vai me fazer bem, ou foi uma atitude egoística? Façamos essa reflexão. Por mais que até os meus colegas digam, não vem não, vai para a praia, vai aproveitar, você merece. Ainda assim, façamos essa reflexão, isso não é uma atitude egoística. Muitas das nossas atitudes, em nome do nosso auto-amor, são atitudes egoísticas. O auto-amor é aquilo que quer verdadeiramente de melhor para si, aquilo que verdadeiramente constrói, aquilo que verdadeiramente amplia, aquilo que verdadeiramente ilumina. O perdão é um exemplo de auto-amor. Um indivíduo que perdoa a falha de outra pessoa, a ofensa de outra pessoa, é um indivíduo que verdadeiramente perdoa. Outro problema relacionado ao perdão, é que nós cultivamos a ideia de que perdoar é esquecer. A gente não criou esse mito, Kardec fala inclusive sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós criamos esse mito, essa ideia de que perdoar alguém é esquecer a ofensa. Esquecer a ofensa. Acontece que não é verdade. Perdoar não é esquecer. Sabe por quê? Porque são departamentos diferentes. Perdoar depende dos meus sentimentos. E esquecer depende da minha memória. São departamentos completamente diferentes. Por exemplo, eu vivo esquecendo a senha do aplicativo da Caixa Econômica. Praticamente de 2 meses em 2 meses eu tenho que refazer a senha porque eu acabo esquecendo ela. Entretanto, eu não consigo esquecer coisas que eu gostaria verdadeiramente de esquecer. Eu gostaria, sinceramente, de conseguir esquecer algumas coisas que eu não consigo.
e esqueço aquilo que eu não gostaria de esquecer, porque eu não tenho esse domínio sobre a minha memória. Ora, meus irmãos, perdoar não é esquecer. Até porque nós todos temos um instinto, diria, de sobrevivência mesmo, de preservação, em que nós não conseguimos esquecer com facilidade determinada ofensa. E nós criamos também a ideia de que, havendo esse esquecimento, tudo voltaria a ser como antes, como se nós pudéssemos recolocar o agressor num convívio dentro da minha casa. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. O perdoar não é o esquecimento. Perdoar é a transmutação dos sentimentos, é a sua percepção sobre aquilo que te aconteceu. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar é você conseguir mudar o seu entendimento sobre aquilo para que você não deseje o revide, para que você não deseje o mal daquela criatura, para ao olhar aquela criatura, para que você não seja invadido por uma mágoa, por esses sentimentos que tanto nos fazem mal. A mágoa, o rancor, o ressentimento, alguns especialistas vão afirmar que eles até nos adoecem. Então, perdoar é sim um exercício de alto amor. Nós temos que admitir que as pessoas podem errar para conosco. Assim como nós erramos para com os outros, eventualmente, nós também falhamos. Inúmeras vezes nós falhamos. Nós ainda magoamos, embora nós não queiramos. Ainda fazemos isso. Também é muito difícil nós admitirmos, mas faz parte da nossa realidade. Nós ainda somos imperfeitos a ponto de magoarmos, de entristecermos. É necessário que a gente reconheça isso e possamos admitir quando os outros erram. E é justo e lícito que nós nos afastemos das pessoas que nos magoam. É justo que seja assim, porque perdoar não é esquecer, como as pessoas costumam dizer. Pelo contrário, em algum momento você pode até esquecer sim, e esquecerá com certeza, mas você não consegue se obrigar a isso. Isso não é algo que você faça voluntariamente. Isso acontece de acordo com o estilo de vida, de acordo com seus exercícios, com o que você faz da sua mente, a forma como você se ocupa, você verdadeiramente vai esquecer essas dificuldades todas. Nós criamos então essa ideia de que perdoar é esquecer, e nós sabemos que perdoar não é esquecer. Nós criamos essa ideia de que os fracos perdoam, porque o indivíduo forte ele não perdoa, o que também não é uma verdade. Os fortes são aqueles que conseguem verdadeiramente perdoar. O capítulo do perdão é um capítulo tão complexo que existe algo que é muito pouco falado nesse capítulo. Por exemplo, nós falamos muito da necessidade de nós perdoarmos aos outros. Mas e a necessidade que nós temos de pedir perdão? Porque nós também não pedimos perdão com facilidade. Sabe por que nós não pedimos perdão com facilidade? Porque só pede perdão aquele que reconhece que errou. E nós temos tanta dificuldade de admitir os nossos erros. Por isso que pedir perdão é tão difícil. É uma manifestação do nosso ego. O nosso ego, como nos ensina o Espírito Joana de Ângeles, o nosso ego é uma imagem que nós criamos de nós mesmos. O nosso self seria quem nós somos de verdade, nosso ser em essência. Mas o nosso ego seria uma imagem que nós construímos. E nessa imagem que nós construímos de nós mesmos, nós somos muito legais. Nós não erramos. De forma que admitir um erro é algo muito complicado para o nosso ego, porque nós somos muito legais. Todas as vezes que eu erro, eu tenho sempre uma explicação, umas frases feitas, umas frases prontas que eu sempre repito. Vejam, meus irmãos, se é só comigo que isso acontece. Quando eu erro para alguém, por exemplo, o irmão imaginário aqui ao meu lado, eu o ofendo, eu o magoo, eu tenho uma série de justificativas prontas para justificar o meu erro. Eu vou dizer coisas do tipo, eu o ofendi porque ele mereceu. Eu o ofendi porque ele me provocou primeiro. Eu o ofendi porque eu não estava num bom dia. Perceberam? A gente sempre tem várias desculpas para justificar o nosso erro. Isso mostra a dificuldade que nós temos de reconhecer que erramos. Na verdade, eu não tenho o direito de magoar ninguém. Não existe isso da pessoa mereceu, como se fosse eu um juiz que determinasse o que os outros merecem. Isso não é verdade, isso não é assim. São construções. Eu crio essas ideias exatamente para que eu não tenha que admitir o meu erro. São manifestações do meu ego. Nós temos, todos nós, falo especialmente por mim, naturalmente, experiência própria, nós temos muita dificuldade de nós pedirmos perdão. Não que o pedido de perdão verbalizado seja algo verdadeiramente importante, porque tem muitas pessoas dissimuladas que podem pedir perdão sem verdadeiramente terem um sentimento de estarem ressentidas pelo que fizeram ou reconhecerem seus erros.
Tem pessoas que falam mecanicamente, e tem outras pessoas que não pedem o perdão verbalizando, mas mudam a atitude, mudam o comportamento, mostram estarem arrependidas pelo que fizeram. Então, o verbalizar o pedido de perdão talvez não seja tão importante. Nos relacionarmos com pessoas que não mostram que se ressentem pelo mal que fazem é realmente muito difícil. No ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico mesmo, nos relacionarmos com essas pessoas que estão sempre certas é muito difícil. É muito difícil, nós sabemos o quanto é difícil nos relacionarmos com pessoas que não apresentam um mínimo de empatia, de se colocar no seu lugar ou de filtrar as palavras que usam, evitando magoar. É difícil, nós sabemos o quanto é difícil. E eu gostaria aqui, peço licença, para narrar uma história pessoal que eu teria vivido, que eu vivi há mais de 30 anos atrás, quando eu era ainda estudante secundarista, imagina. Hoje eu estou aqui com 50 anos, então tem mais de 30 anos que isso aconteceu. Eu fazia um trabalho para Sete Rio, a chamada CET, não é isso? Onde ela convocava alguns estudantes para fazerem um estágio. Nós tínhamos que ficar uniformizados, usando um colete refletor. A gente ficava numa rua com um aparelhinho na mão contando o número de carros que passavam. Sempre que você vê uma estatística assim do tipo, pela ponte Rio-Niterói, passam X carros por hora ou Y carros por dia, é porque alguém contou esses carros. E eu fazia esse estágio, eu ficava contando os carros em algumas ruas, Avenida Brasil, ruas importantes, enfim. E nesse trabalho trabalhávamos amigos, só que eu tive uma pessoa nesse trabalho que me magoou muito. O nome dele era Hermínio. Eu digo o nome porque eu imagino que ele certamente não vai estar ouvindo o nosso estudo. O Hermínio me defamou. Ele criou uma história a meu respeito que me prejudicaria muito. E eu fiquei repleto de mágoa, fiquei muito magoado com ele, por tudo que ele havia falado a meu respeito. Porque boa parte do que ele havia falado não era verdade. E aquilo me magoou muito. E eu fiquei com tanta mágoa e tanto ressentimento do Hermínio, eu devia ter 17, 18 anos, que toda vez que eu pensava nele, eu me enchia de cólera. Com certeza minha pressão alterava. Naquela época não, com essa idade, mas hoje com certeza eu teria um piripaque. Toda vez que eu pensava nele, eu me repletava de ódio, de mágoa, de rancor. Eu estava com tanta mágoa dele, que se eu pensasse nele na hora de dormir, eu perdia o sono. Eu perdia completamente o sono. Eu ficava imaginando os diversos diálogos que eu gostaria de ter com ele. Eu ficava me imaginando mordendo, enforcando, imagina. Eu não conseguia vencer isso dentro de mim, a quantidade de mágoa que eu tinha dele. Todas as vezes que me assaltava o pensamento, a lembrança dele, eu me repletava de ódio, de mágoa, e aquilo verdadeiramente estava me fazendo muito mal. Até que um belo dia, eu fiz uma seguinte reflexão. Ora, Guilherme, você é espírita e eu já era espírita, eu conheci a mensagem espírita muito cedo. Guilherme, você é espírita, você não pode permitir que esse tipo de coisa te domine dessa forma, porque verdadeiramente me dominava. Eu juro, eu não tinha controle sobre isso. Até que numa reflexão eu resolvi que eu daria um jeito nisso. Eu colocaria o nome do Hermínio nas minhas preces. De má vontade, friamente, mas eu colocava. Então era mais ou menos assim. Eu fazia minha prece: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado por tudo que nós recebemos. Te agradeço pela saúde do corpo. Mas olha também o Hermínio. Falava friamente, de má vontade, sem nenhum tipo de sentimento. E eu fui repetindo isso nas preces. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Creio que uma semana mais tarde, eu comecei a dar uma pausa. E eu pedia: Senhor, olha pelo Hermínio. Eu comecei lentamente a colocar sentimento naquilo que era mecanicamente falado. De forma que, lentamente, a minha prece foi aumentando, eu fui botando mais sinceridade. Foi um exercício, até que um momento eu percebi que eu já não me repletava mais de ódio, de mágoa. Eu já conseguia até compreendê-lo. Em alguns momentos eu já até entendia a justificativa dele para tal atitude. Eu consegui vencer. A prece me ajudou. Ela me ajudou, mesmo que no princípio mecanicamente.
Nós temos que nos esforçar, porque a nossa reforma íntima ela não cai do céu. Nós temos que assumir o protagonismo da nossa reforma íntima e nós temos que nos esforçar verdadeiramente, nos obrigar. Algumas pessoas dirão assim, não, Guilherme, se eu me obrigar a tomar uma atitude para mudar o meu pensamento em relação a outra pessoa, eu não vou estar sendo sincero, então eu não faço. Ora, meus irmãos, isso é manifestação do nosso ego. O que nós devemos fazer é que nós façamos, nos esforçamos para fazer, nos esforcemos para fazer, porque não existe reforma íntima sem esforço da nossa parte. Eu fui lutando, comecei mecanicamente, até que lentamente eu aprendi a botar sentimentos, mas eu dei o primeiro passo me obrigando verdadeiramente. O perdão é assim. A gente às vezes tem muita dificuldade de perdoar, porque o nosso ego está ferido, mas nós temos que nos obrigar para aquilo. Não é para voltar a nos relacionarmos como éramos com aquela pessoa antes dela nos magoar, não é isso. Ou esquecer, perdoar não é esquecer. É nós mudarmos a forma como a gente percebe o outro, os nossos sentimentos em relação ao outro. Perdoar é isso, é vencer em nós mesmos. É vencer, é uma atividade para dentro de nós, pelo amor de Deus, nunca foi para fora. É para dentro, é um exercício para dentro. É algo que nós vencemos em nossos corações, nos nossos sentimentos. Mas é necessário um esforço da nossa parte. A gente não fica deixando para depois, não. O que tem que ser feito agora é que façamos agora. Eu gostaria de lembrar até de alguns irmãos nossos espíritas que são muito debochados. Sim, nós temos irmãos espíritas extremamente debochados, que vão falar coisas do tipo, não, agora só na próxima encarnação. Na próxima encarnação eu resolvo isso. Meus irmãos, não é assim que funciona, não. Nós sabemos que nós sempre teremos novas oportunidades, mas o adiamento vai verdadeiramente amplificar as tristezas, vai verdadeiramente amplificar uma dor desnecessária. O que nós devemos fazer, nós façamos agora. Até porque reencarnar não é algo tão simples. Conforme nós vemos na literatura espírita, reencarnar é algo tão complexo, mas tão complexo, que nós temos departamentos nas colônias espirituais com espíritos elevadíssimos que verdadeiramente promovem ou nos auxiliam no momento da reencarnação, porque nós precisamos reencarnar exatamente ao lado daquelas pessoas com quem nós temos necessidade, no tempo correto e com as pessoas corretas. Imagina a quantidade de planejamento, a quantidade de acasos que acontecem para que não seja da forma como nós pensamos. Nós temos na literatura espírita, por exemplo, no livro no livro Libertação, nós temos o caso de uma mãe que aguarda secularmente a oportunidade de reencarnar ao lado do filho. Então, quando você fica adiando aquilo que é inevitável, aquilo que precisa ser feito, usando desculpas do tipo, não, se eu fizer agora eu não vou estar sendo sincero. Ora, meu irmão, é manifestação do nosso ego. Nós devemos nos esforçar sim. Porque se você ficar esperando que essas energias se transmutem dentro de você, sem que você se esforce para isso, isso não vai acontecer nem tão cedo. Que seja agora, relembrando a frase de Jesus quando ele diz, reconcilia com teu adversário enquanto ele está a caminho contigo. Então, aprendamos a perdoar, sejamos honestos ao pedirmos perdão. Mas vai ainda nos dizer o Espírito Joana de Ângeles que o perdão mais difícil de ser dado é o perdão, é o auto perdão, é perdoarmos as nossas ofensas quando nós reconhecemos. Porque muitos de nós andamos com a consciência de sono, sem perceber seus erros, mas o indivíduo, quando ele já tem a consciência desperta, a sua consciência ele cobra das suas atitudes. E se você não aprende a se perdoar também, você acaba multiplicando desnecessariamente é uma cobrança. Você acaba pagando ou respondendo muito mais, pagando muito mais por aquilo, exatamente por não ter esse carinho consigo mesmo. O auto-perdão é uma necessidade, nós necessitamos nos auto-perdoarmos. Sejamos compreensivos conosco, sejamos justos, vamos ser justos. Sabemos que quando nós nos sentimos magoados, quando nós magoamos e percebemos que nós magoamos, tendo a consciência desperta, isso verdadeiramente nos faz mal, porque, como eu disse, nós já temos a consciência desperta. Muitos irmãos entre nós vagueiam ainda em consciência de sono, caminham pelo mundo sem se importar ou sequer perceberem o mal que fazem. Mas quando o indivíduo já tem a consciência desperta, percebe o mal que ele faz, aquilo verdadeiramente lhe incomoda. Mas é necessário que nós saibamos também nos perdoarmos, porque senão você vai intensificar ou multiplicar uma resposta fazendo um sofrimento desnecessário. Se nós erramos, bola para frente, nós não vamos errar mais.
vou ser muito mais cuidadoso da próxima vez, vou responder pelos meus erros, mas temos que nos perdoar, meus irmãos. Então esse é verdadeiramente o perdão mais difícil. Quando nós falamos do capítulo do perdão, algumas pessoas dirão assim: Jesus é o exemplo do perdão porque ele perdoou toda a humanidade na cruz. Meus irmãos, será que nós lemos corretamente o texto? Jesus não nos perdoa na cruz, não. Sim, o texto diz que Jesus teria dito a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus em nenhum momento disse: eu vos perdoo. Mas por que Jesus não disse que nos perdoava? Porque era desnecessário. Primeiro, que para perdoar, primeiro você tem que estar magoado. Você tem que estar ressentido. Você tem que estar ferido. E vocês acham mesmo que Jesus estava magoado conosco? Ele que se voluntariou no momento certo, sendo ele quem é, a luz do mundo para todos nós. Sabia que ao tamanho da sua renúncia, estando entre nós com as nossas dificuldades e limitações morais. Ora, meus irmãos, se eu sou uma pessoa limitada e repleta de dificuldades nos dias de hoje, imaginemos-nos há 2 milênios atrás. Jesus, quando veio, ele sabia o que ele enfrentaria para estar conosco. Ele fez a extrema renúncia por todos nós. Era natural que ele em nenhum momento guardasse nenhum tipo de rancor ou ressentimento. Se ele não guarda rancor ou ressentimento, não existe necessidade do perdão. Então Jesus não nos perdoou, porque para perdoar tem que ter se sentido magoado. E ele não se sentiu magoado, sendo ele quem ele é, a luz do mundo para todos nós. Um espírito puro. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, porque os nossos espíritos guias, Emmanuel, vai nos dizer que Jesus, ele atua na formação do nosso planeta, na gênese planetária, há 4,6 bilhões de anos atrás. Ele já era um espírito puro, fazendo parte de uma confraria de espíritos puros, um pequeno número de espíritos que administram o nosso sistema estelar. Ao longo de todos esses milênios, ao longo de todos esses séculos, ele nos acompanha, tendo nos recebido a todos aqui nesse educandário, garantindo que aqui nós recebemos e receberemos tudo aquilo do qual nós necessitamos. Vocês acham mesmo que esse Espírito precisou nos perdoar? Será que esse Espírito foi pego de surpresa? Pelas nossas mágoas, pelas nossas dificuldades morais? Ele se voluntariou, sabendo de tudo que ele sofreria, pela nossa mesquinhez, pelas nossas dificuldades morais, e veio a si mesmo na extrema renúncia, no extremo amor por todos nós. Então Jesus não nos perdoou. Ele não nos perdoou porque não houve essa necessidade, não se sentiu ele magoado, pelo amor de Deus. Em nenhum momento na cruz ele disse: eu vos perdoo, vocês não sabem nada. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Reconhecia ele o quão ignorante nós éramos. E pedia ao Pai, no sentido da justiça divina, que nos perdoasse nas nossas falhas, porque nós não sabíamos exatamente o que nós estávamos fazendo. Nós temos na literatura espírita uma outra história de perdão muito curiosa. Existia uma senhora chamada Maria Modesto Cravo. Ela era da cidade de Uberaba. Aqueles que conhecem a sua biografia sabem que ela foi uma importante espírita no sentido da caridade, no sentido verdadeiramente do amor, do serviço ao próximo. Trabalhou no sanatório espírita em Uberaba. Ela foi uma mulher, em princípio ela não era espírita, ela era uma mulher católica, verdadeiramente uma dama na sociedade, o que fez com que ela granjeasse pessoas que a invejassem. E conta na sua biografia que numa determinada ocasião chegou para ela um belo vaso de presente. Quando ela abre o vaso, quando ela observa dentro do vaso, o vaso estava repleto de fezes. Imagina a pessoa que faz uma porcaria dessas. Lhe deram de presente um vaso repleto de fezes, dizendo para ela que era isso que ela merecia. Ela pegou esse vaso. 1 ano depois, ela devolveu esse mesmo vaso para a pessoa que havia lhe presenteado anteriormente. Só que ao devolver esse vaso, ela devolveu com rosas, repleto de rosas, dizendo o seguinte: aquele esterco, aquelas fezes que você me mandou, eu usei para adubar um botão de rosas, usei ao pé de uma roseira, e nessa roseira nasceram essas rosas que eu estou lhe devolvendo, deixando essa lição que cada um dá aquilo que tem para dar. Algumas pessoas só têm fezes,
outras pessoas podem oferecer rosas. Cada um dá de si aquilo que verdadeiramente tem para dar. Nós devemos ser compreensivos com as pessoas que erram para conosco, porque às vezes é aquilo que a pessoa tem para dar. Nós esperamos que a pessoa dê algo que ela não tem para dar, isso é descaridoso. As pessoas nos oferecem, nos dão aquilo que elas têm no coração, aquilo que elas têm para dar. E existem pessoas que vão nos oferecer fezes. Existem pessoas que são capazes de retribuir com rosas. Precisamos meditar em nós mesmos. O que nós somos capazes de oferecer, o que nós temos para dar de nós mesmos? Embora essa lição, essa história seja uma belíssima história, ela não pode servir para a gente para imaginarmos que ao perdoarmos alguém, a gente tem sempre que dar uma lição de moral. Não, a lição é desnecessária. Que o nosso perdão seja desprovido de qualquer expectativa nesse sentido. Nós devemos simplesmente perdoar porque nos faz bem. É por nós que nós perdoamos. Mas o que nos auxilia a perdoar é essa certeza de que as pessoas só dão aquilo que elas têm para dar. Se a pessoa ela ainda oferece mesquinharia, se ela ainda é para conosco com as suas dificuldades morais, é de acordo com o que ela tem para dar. Perdoemos, sejamos compreensivos. Exigir que alguém lhe ofereça ou lhe dê aquilo que a pessoa não tem para lhe dar é descaridoso. Sejamos compreensivos com as pessoas à nossa volta. Cada um está onde deveria estar realmente. Cada um age de acordo com o seu patamar onde se encontra. Então as pessoas irão invariavelmente errar para conosco, lembrando, assim como nós também erramos para com os outros. Sejamos sempre compreensivos dessa realidade. E o nosso compromisso é conosco. Nós não temos compromissos em mudar os outros. O nosso compromisso é em modificarmos-nos. Quando nós vamos reencarnar, eu lembro de já ter falado isso em outra oportunidade, quando nós vamos reencarnar, eu, Guilherme, por exemplo, eu assumo um compromisso de eu ser melhor. Eu ser melhor. Eu assumo o compromisso de ser menos mesquinho, ser menos rancoroso, de reconciliar, de pedir perdão para as pessoas com quem eu fiz mal, não é isso? Através da reconciliação. A gente assume esses compromissos ao reencarnarmos. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava vindo reencarnar, com muito medo das minhas más inclinações, das minhas dificuldades, a minha família espiritual torcendo por mim dizia: vai, Guilherme, você vai conseguir. Dessa vez você vai conseguir. E eu pensava assim comigo: eu vou conseguir. Então eu mergulhei naquele túnel mitológico da reencarnação e reencarnei. Com todos esses propósitos de me melhorar, de reconciliar, de refazer, de reconstruir, de reencontrar. Acontece que na reencarnação existe um fenômeno muito importante, que é o fenômeno do esquecimento. Quando nós encarnamos, nós até somos assaltados por lembranças. Os amigos espirituais, vez por outra, nos sugerem para que nós não esqueçamos aqueles compromissos que nós assumimos. Entretanto, a gente vem e acaba esquecendo. A gente acaba se distraindo com as coisas do mundo. E a gente esquece que a gente assumiu um compromisso de nós nos vencermos. E a gente começa a alimentar a fantasia de que a gente veio para mudar os outros, para vencer os outros. Isso não é verdade. Nós não temos como compromisso mudar os outros, pelo amor de Deus. Nós até colaboramos com a mudança dos outros, nossos tutelados, por exemplo, mas é através dos nossos exemplos. O nosso compromisso de mudança é a nossa mudança, é nós nos vencermos e não mudarmos os outros. Ninguém reencarna com compromisso de mudar ninguém, pelo amor de Deus. Nós até colaboramos com a mudança dos outros, mas é através dos nossos exemplos, não querendo mudar os outros, não forçando que os outros vejam, enxerguem o mundo sobre a nossa lente. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Isso é novamente o nosso ego, a nossa vaidade. Nós estamos por aí querendo determinar como é que as pessoas devem viver. E tem pessoas entre nós que estão tão adoecidas, mas tão adoecidas, que querem até determinar quem o outro pode amar. Ah, meus irmãos, o nosso compromisso é conosco. O compromisso é de vencer a mim mesmo, é de ser melhor, de vencer o meu egoísmo, de vencer o meu ego e vencer a minha vaidade, vencer verdadeiramente as minhas más inclinações, os meus vícios, que eu os tenho aos montes, não é isso? Porque se eu não tivesse todas essas dificuldades, eu certamente não estaria aqui. Se estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, não sendo nós missionários, naturalmente, é porque nós precisamos, nós temos todas essas falhas. É necessário nós fazermos essa reflexão. E repetindo a história que eu contei anteriormente, a oração ela nos ajuda muito.
ela nos ajuda muito nessa tarefa quando nós ainda temos dificuldade do perdão. A oração, ela nos ajuda. Mesmo que de princípio seja algo de má vontade e frio, a oração vai nos ajudar. Lentamente nós vamos transmutando essas energias, esses sentimentos, e nós vamos colocando sinceridade. Mas é necessário fazermos. É necessário dar o nosso passo, pequenos passos. A transformação de ninguém se dá da noite para o dia. São pequenos exercícios, pequenos esforços, sofrimento verdadeiramente. E nós vamos lentamente nos melhorando, nos modificando e vencendo a nós mesmos. Esse é o nosso compromisso reencarnatório. E o perdão, conforme nos ensinado por Jesus, ele não dizia que nós devíamos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E nós podemos interpretar isso como se o perdão, a tarefa do perdão fosse incondicional. Claro, se o perdão é para o nosso bem e para a nossa felicidade, nós sejamos capazes de perdoar incondicionalmente, por amor a nós mesmos, para que nós não fiquemos por aí carregando lixo, carregando mágoa, carregando aquilo que é desnecessário. Meus irmãos, assim nós vamos concluindo esse nosso modesto estudo. Eu gostaria de convidá-los a todos para uma prece, para que nós possamos agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos. E assim, Senhor, mais uma vez te agradecemos por esses instantes, por essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em Teu nome. Por tudo te rendemos graças, Senhor. Que toda essa luz que nos envolve possa permanecer nesse lar, pode permanecer acesa em nossos corações, e que nós sejamos capazes de alimentar essa chama, alimentá-la com a nossa fé, com a nossa esperança e com a caridade. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos.